Gente, comentei no início do programa que hoje falaríamos sobre osteoporose. Na sexta-feira, dia 20 de outubro, é o Dia Mundial de Prevenção, né? E é algo muito sério, muito importante que... Tá aí, gente, fizemos essa introdução e convidamos ela, que é endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga, bem-vinda. Sempre um prazer recebê-la. Como eu disse no início, né, para quem está acompanhando o programa desde a abertura, a doutora tem um trabalho brilhante aí com a questão de emagrecimento, né, dentro da sua especialidade, mas que este caso, especialmente falar de osteoporose, gente, está ligado à saúde plena, e a longevidade, né, doutora? Ao envelhecimento não só em anos de vida, mas Sim. de vida aos anos. Exato. Que foi o que os meninos disseram na atividade física, né? Para que a gente consiga chegar numa certa idade fazendo absolutamente tudo de forma natural. Então vamos lá. A gente tem uma dinâmica para fazer, né? Então a gente já tem aqui algumas caixinhas, meninos. Eu vou abrir uma e a doutora vai ligando uma coisa a outra. A primeira caixinha é: o que é a osteoporose? Olha, já quero agradecer aí e mandar os parabéns para a minha equipe, que as ilustrações estão bem legais. Eu vou abrir até aqui, tá? Ó. Vamos lá, doutora. Perfeito. Primeiro, Carol, o que eu queria explicar? A gente imagina o osso como uma coisa parada, como um órgão estático, que não se movimenta. Certo. Mas o osso é um órgão endócrino, porque ele produz hormônios, ele produz citocinas. Então ele tá ali para sustentação e locomoção, mas dentro do osso é produzida as células do sangue, as hemácias, para não ter anemia. E também o osso é responsável pelo metabolismo do cálcio, do fósforo, do magnésio. E para que o osso tenha quantidade e qualidade, nós vamos ter vários fatores que interferem nisso. E olha que legal essa imagem que foi feita pela produção de um osso normal, então um osso forte, não só em quantidade quanto em arquitetura, qualidade, um osso bem formadinho. E o outro, um osso poroso. Que a gente vê uns buraquinhos. Exatamente, assim, né? Uns buracos que o tornam mais frágil. Esse aqui, né? Exatamente. O grande problema não é a osteoporose em si, o grande problema é que um osso mais frágil, mais fraco, se essa pessoa ela cai, aumenta muito o risco de uma fratura. Certo. Então esse osso poroso é um osso mais sujeito a quebrar, a fraturar e com todas as consequências de uma fratura. Doutora, eu quero aproveitar para te perguntar, com essa sua explicação, até quantos anos, né, qual é a idade ali que a gente está formando esses ossos? Até quantos anos eles estão ali, enfim, se modificando, pensando nessa questão estrutural e no crescimento, claro? Perfeito. Então, o nosso pico de massa óssea é dos 20 aos 30 anos. Tá. Então, nós falamos que nesse período é o mais importante em relação à ingesta de cálcio, vitamina D e atividade física. Uau! Porque nós não precisamos fazer, por exemplo, uma poupança de dinheiro para o envelhecimento, uma poupança de colágeno, nós mulheres que preocupamos tanto com a estética. Sim. Tem que ter também poupança de osso de qualidade. E essa poupança depende do cálcio e da vitamina D, principalmente nesse período de 20 a 30 anos. Entendi. Olha só. Então, ficaremos, né, todos, homens e mulheres, Homens e mulheres. Todos atentos aí a essa questão. Então, doutora, o que a gente entende quando fala osteoporose? Porque a gente vai falar de osteoporose, de osteopenia, né? Perfeito. O que é a osteopenia, que eu acho muito importante? Nós não falamos em pré-diabetes? Sim. E diabetes? É como se a osteopenia fosse uma pré-osteoporose. Tá, é o primeiro aviso. É o primeiro aviso, é o sinal amarelo. E que nesse momento nós podemos fazer ajustes de alimentação, suplementação de cálcio, vitamina D, exposição solar, atividade física de resistência, certo, como musculação, um pilates, um funcional que tenha impacto, para evitar a história natural, que é a osteopenia se tornar uma osteoporose. Então existem orientações de mudanças de estilo de vida, suplementações quando necessário, que pode evitar essa história natural de evolução de osteopenia para osteoporose. Doutora, a gente tem até um pezinho ali, né, que está né, exemplificando, enfim. Deixa eu só ver a ordem aqui das nossas caixinhas, que eu já vou para a próxima, porque eu não quero, que a gente já vai para o diagnóstico, eu não quero me antecipar para a gente poder ver toda essa questão aí de cada pilar que foi colocado. Mas você citou já musculação.
musculação, exercício de resistência e tal, que a gente aumente massa muscular. Quando a gente pensa na musculação, é um fato que o músculo protege a articulação. Perfeito. Mas, além de proteger a articulação, um treino bem feito, bem executado, de força e ganhando mais músculo, também tem uma ação óssea. O osso se modifica? O osso se modifica. Entendi. Eu brinco, Carol, que nós temos duas células que moram lá no osso. O osteoblasto, que é o que produz osso, e o osteoclasto, que é o que destrói o osso. Entendi. Falando de uma forma bem simplista. A musculação, ela estimula o osteoblasto. Então, ela estimula a formação, a remodelação para substituir um osso velho por um osso novo. Entendi. E ela inibe essa reabsorção óssea, que é de perder massa óssea. Então, ela tem um efeito direto no osso, além dessa proteção externa, né, do coxim, tanto de gordura um pouco, sim, quanto do músculo. Maravilhoso. Vocês já estão convencidos que a gente precisa se preocupar mesmo, com né? a poupança muscular. Então, mais uma poupança. Mais uma poupança. Vamos abrir essa segunda caixinha aqui, que agora a gente vai falar do diagnóstico, como ele é feito, a partir de que idade a gente precisa se preocupar. Perfeito. Então, Carol, eu brinco com meus pacientes que quem vê cara não vê osteoporose. Talvez uma mulher que está de super bem aparência, que faz atividade física, mas que ela tenha a genética. 70% do nosso osso é herdado geneticamente. Ixi, entendi. Então, qual que é o principal fator de risco para a osteoporose? É a sua mãe ter história de osteoporose ou de fraturas. Então, talvez essa mulher tenha um estilo de vida legal, que é o principal, mas ela tenha uma história familiar. A densitometria óssea, ela está indicada para as mulheres a partir de 65 anos e homem a partir de 70, como recomendação de saúde pública. Mas o ideal mesmo é a partir dos 50 anos a mulher fazer uma densitometria óssea, porque é a idade da menopausa, em que acontece uma queda do estrogênio, que é um hormônio fundamental para o osteoblasto, para o que forma o osso. Então, caiu o estrogênio, a mulher geralmente tem uma queda de massa óssea. E a densitometria, ela vai avaliar como se fosse um raio-x que consegue quantificar pelo peso e pela estrutura do osso, como está esse osso em termos de densidade mineral óssea. De acordo com a idade da faixa etária. Perfeito. Que está aquele homem ou aquela mulher. Então, se essa mulher ou esse homem, a osteoporose é muito mais comum em mulheres. Tem uma questão hormonal? Tem uma questão hormonal, que é a menopausa, né? A queda do estrogênio. Então, se a mulher ela faz esse exame, e esse score, que a gente chama de T-score, tá menos de 2,5, ela tem o diagnóstico de osteoporose. Entre menos 2,5 e menos 1, osteopenia. E maior que menos 1, ela tá com uma massa óssea apropriada para a idade. E o fator de comparação são mulheres jovens de 20 a 30 anos, que é quando está tendo o pico de massa óssea. Entendi. Então, nós comparamos com mulheres jovens, essas mulheres acima de 50 anos. E é um exame muito simples. Um exame super simples, não tem contraindicação. Então, eu falo que é uma prevenção, igual a gente não faz glicemia de jejum para prevenção de diabetes, mamografia para prevenção do câncer de mama. A densitometria óssea está para a osteoporose, assim como a mamografia está para a prevenção do câncer de mama aí no nosso Outubro Rosa. Tá certo. Vou para a próxima caixinha, então já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Esta daqui a gente vai falar dos fatores de risco. A doutora já comentou um pouco, falou da questão genética associada, mas aí acho que você já pode entrar com a questão também, doutora, da alimentação. Então, sedentarismo, tabagismo e má alimentação, né? Vamos entender aí onde estão esses nutrientes tão importantes. Vamos começar com a alimentação? Certo. Então, Carol, as mulheres, principalmente na menopausa, elas têm uma necessidade de ingerir 1.200 miligramas de cálcio. É uma dose alta. E muitas vezes não se consegue isso através da alimentação. A preferência, muito mais do que cápsulas, é conseguir na alimentação. Mas isso seria 5 a 6 porções de cálcio por dia. Uau, é bastante. Então, muitas vezes, ainda mais num contexto de uma alimentação de baixas calorias, a gente não consegue. E eu trouxe aqui, posso mostrar para exemplificar? Então, um copo de 200 ml de leite
ele tem 250 miligramas de cálcio. Tá. A mulher na pós-menopausa, ela precisa de 1.200. 1.200, olha isso, é bastante, hein? 200 ml de iogurte também, 250 miligramas de cálcio. Os vegetais verde escuro, como a couve, numa porção generosa, 100 miligramas de cálcio. Na sardinha, a sardinha, 100 miligramas de sardinha, 400 miligramas de cálcio. Então, a sardinha é rica em cálcio. O gergelim também, O doutora? gergelim, Também, né? o gergelim. Eu trouxe aqui representando as sementes e as amêndoas, mas o gergelim, a linhaça, mas é cerca de 100 miligramas de cálcio. Então, o principal são realmente os derivados de leite. 30 gramas de queijo, 200 miligramas de cálcio. Muito então, bom. nessa faixa etária da pós-menopausa, em que a mulher precisa de mais cálcio, talvez ela não consiga apenas na alimentação. O ideal. E aí, não tem uma questão que o cálcio também precisa de magnésio? Sim, o cálcio, para ele ser absorvido, ele precisa tanto de um ambiente propício, quanto da presença do magnésio. Então, talvez você esteja se alimentando bem de cálcio, mas está faltando magnésio. E outra coisa super importante, você come o cálcio, ele chega no intestino. Para ele ultrapassar o intestino e ir para o osso, ele precisa da vitamina D. Entendi. Então, quando eu falo em má alimentação, é uma alimentação pobre em cálcio e a falta da exposição solar, também, que é o que garante níveis adequados de vitamina D. O sedentarismo, principalmente dos 20 aos 30 anos, que é aquela idade de pico de massa óssea. Se essa pessoa está sedentária, ela não vai fazer o pico de massa óssea, que é o que vai a proteger da osteoporose no futuro. Entendi. Então, aos 20, 30 anos, você planta o seu osso do futuro. Olha só. O tabagismo e o etilismo também ativam aqueles osteoclastos, que são os que destroem o osso. Então, todos esses fatores em conjunto vão determinar, eu tô com um osso estruturalmente forte, preparado para uma queda? Ou eu tô com um osso estruturalmente fraco, desorganizado? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vou lá que a gente vai daqui a pouquinho colocar perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Vamos falar então dos tratamentos. Eu vou deixar uma perguntinha, doutora, relacionada exatamente a isso. A gente sabe então que tem até uma indicação médica da gente já colocar no nosso check-up, né, a partir ali dos seus 40 anos e tal. Mas para aquela mulher que não faz o check-up, que não coloca esse exame como algo importante ou que nunca fez, ela pode ter um alerta aparecendo com algum tipo de dor? Você já me conta. Perfeito. Se tem alguma dor, pensando na articulação, que está associada com isso. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje o assunto é osteoporose, com a endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga, com a gente sempre, dando aí, né, uma aula. A gente já vai finalizar, mas agora é perguntinha do público e Glaucia já me sinalizou no intervalo que tem muita pergunta. Bora lá. Sibeli, um beijo, obrigada. A corrida ajuda os ossos a ficarem fortes? Sibeli, eu me segurei até agora para fazer essa pergunta, então vamos lá, vamos a ela. Toda atividade física ajuda os ossos a ficarem fortes, mas quando se fala em prevenção de osteoporose, a atividade física que tenha resistência, que é mais alguma carga. Força. A musculação, um pilates com carga ou elástico, o treino funcional que mistura as duas modalidades. Então, a corrida não é a melhor atividade física com este objetivo, tá? Eu sugiro que você mantenha, que talvez é o que você goste, mas associe a algum exercício de resistência. Tem que ter a musculação ali. Tem que ter a musculação. Tem que puxar peso, gente. Pode ser 30 minutos, 2 vezes por semana. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. A partir de que idade os ossos começam a enfraquecer? Aí você já pode juntar com a pergunta que eu te deixei, se aparece alguma dor. Bom, os ossos começam a enfraquecer a partir dos 50 anos na mulher e dos 65 anos no homem. Mas se essa mulher teve menopausa precoce, se esse homem é tabagista e etilista, isso pode ocorrer mais precocemente. E voltando à sua pergunta sobre a dor, Carol, osteopenia e osteoporose não dói. Então é totalmente assintomático. Pode até doer uma fratura de costela, por exemplo, de vértebra que não foi diagnosticada. Entendi. Porque tem pessoas que têm osteoporose tão grave, gente, que um abraço pode fraturar uma vértebra. Entendi. E aí, às vezes, a pessoa tá morrendo de dor, principalmente aquela mulher branca, magra e sedentária.
Uau! E aí ela tá com aquela dor e no processo de investigação é vista uma fratura. Mas a osteopenia e a osteoporose por si só não dói. Se doer, sinal de alerta para alguma fratura. E às vezes é uma fratura que ocorreu ali... De fragilidade, que é o que a gente fala. Do nada. Uma queda da própria altura, um abraço, um espirro ou uma tosse forte. Jura em por casos Deus. muito graves, sim, pode Olha, acontecer. Gente, fiquem atentas. Vou colocar a última perguntinha e já vou abrir a nossa caixinha também. Tudo junto para dar tempo, né? Da gente fazer aqui perguntinhas do público. Carmen, obrigada, um beijo. Tenho osteopenia, faço musculação, tomo cálcio e vitamina D. Ela tem reversão com esses cuidados? Carol, Aí, e tratamento. para você que nos perguntou, você já está no caminho certo. Suplementação de cálcio, vitamina D e musculação. Uma outra dica é cuidado com tabagismo e etilismo. Na maioria das vezes, a osteopenia ela não é revertida, não dá para voltar a osteopenia para um osso normal, mas mais importante do que isso, você pode interromper a evolução de osteopenia para osteoporose. O controle, parar aí, né? Exatamente, evitar a progressão. Mas uma vez instalada a osteopenia, o nosso objetivo não é revertê-la, e sim evitar a progressão. Tá certo. E quando nós falamos em osteopenia, existe um score que dá para calcular na internet, que é o score de Frax, F-R-A-X, que ele avalia idade, história familiar de fratura ou de osteoporose, etilismo, tabagismo e a densitometria óssea. E ele calcula o risco de fratura nos próximos 10 anos. Uau! E isso nos dá dicas se precisa de alguma medicação específica, além de tudo que você já falou, cálcio, vitamina D e musculação, que são remédios que impedem o osso de ser reabsorvido. Entendi, doutora. Então, Olha, existem medicações específicas para os casos em que existe o maior risco de fratura. Então, toda osteoporose é tratada. Uma pessoa já teve uma fratura de fragilidade, caiu da própria altura e quebrou o colo do fêmur, ou o húmero, ou o rádio, ou uma vértebra, já precisa de tratamento específico. Agora, na osteopenia, a gente calcula esse risco de fratura. Tá certo. Tem um minutinho, doutora, mas dá tempo de mais um em um minuto. Olha lá quem escreveu pra gente. Célia, obrigada, um beijo. Minha mãe foi diagnosticada com osteoporose. Tenho 42 anos, preciso esperar chegar aos 50 para fazer exame de densitometria óssea? Excelente pergunta. Não espere. Você não precisa e nem deve esperar, porque já tem um sinal amarelo, que é o principal, 70% do osso é herdado geneticamente. Então, pode antecipar esse exame. Tá certo. Doutora, obrigada. Ela é maravilhosa, né, gente? Referência na área. Sempre que vem dar uma aula, realmente, eu vou deixar o Instagram, que é cheio de conteúdo. É o @Tassiane_Alvarenga, tudo junto, lá no Insta, nas redes sociais, @Tassiane_Alvarenga, doutora endocrinologista. E hoje, mais uma vez, deu uma aula. Obrigada, viu? Sempre um prazer te receber. Mandem mensagem, amanhã a gente volta. Então, meninos, obrigada. Ao vivo, 1h para essa semana cheia de energia, né? Vamos que vamos. Te espero amanhã, ao vivo, 1h. Fico com mulheres. Beijo, beijo, beijo.